queria fazer um teatro botando o negro, botando essas referências, uma coisa para turista, para inglês ver, uma coisa folclórica. Eu queria ir na raiz, no fundo mesmo. Então eu me cerquei, a gente se cercou de muita gente que tinha mesmo a base da sua vida e da construção da sua identidade nessas raízes. A gente queria falar da racialidade, a gente queria falar do negro, da condição do negro, da representação do negro no teatro, na cena, principalmente brasileira, mas como essa história se torna social, porque ela é social. Você vai na margem da sociedade, ela é social, ela está ali e não tem como escapar disso. Eu acho que o papel do teatro negro contemporâneo tem sido exatamente esse, quer dizer, transitando por diversas camadas, diversos tecidos discursivos. Agora, se a gente não conseguir transformar isso numa poesia de cena, não vai adiantar, porque o nosso discurso vai ser inócuo. E o que a gente percebe hoje no teatro negro brasileiro é essa profunda preocupação estética, no bom sentido da palavra. O princípio nosso é fazer teatro com atores negros, para um público que permeia isso, não necessariamente que o público seja um público negro, mas um público interessado nesse assunto. A experiência de ser negro no Brasil é uma experiência única. Nós temos que encontrar aqui, no seio da nossa população, as maneiras de enfrentar isso. Tenho certeza que o que Abdias propôs no seu teatro negro, hoje já estaria atualizado. E a resposta para isso é o que estão produzindo os grupos de teatro negro brasileiros hoje, que nós estamos reunidos em forma de fórum, estamos dialogando. Então, os grupos estão dando uma resposta para a nossa sociedade. Eles estão produzindo sua própria dramaturgia, estão dialogando com o nosso tempo. Eu ganhei uma bolsa de aperfeiçoamento nos Estados Unidos, com residência com um grupo de lá. Era para eu ficar lá 9 meses, eu fiquei um só e voltei, porque não era aquilo que eu queria fazer também. E entendi que o que eu queria fazer tinha a ver com a Bahia, tinha a ver com um teatro que não pudesse ser feito em nenhum outro lugar do mundo, só na Bahia. E aí Chica já estava, desde a Gênese, a gente discutia muito isso, mostrava o projeto como projeto para ela e para outros artistas também que estavam ligados a um processo, a uma história de vida nossa, até que o Olodum sinalizou como primeira instituição que gostaria de estar junto com a gente nisso. A gente resolveu, primeiro, que o Olodum não bancaria o projeto, que daria um apoio institucional, que era um projeto nosso, que a gente teria que correr atrás de finanças e de recursos para executar os projetos que a gente, por acaso, fosse fazer. E a gente pensou, bom, que ator é esse que a gente chama? E a gente chegou à conclusão que a melhor forma era abrir uma oficina e ver quem vinha e escolher quem vinha a partir de alguns critérios. Aí a gente fez e vieram quase 100 pessoas para a primeira audição. Dessa audição ficaram 30 e desses 30 a gente criou o Bando de Teatro Olodum. Esses atores tinham um jeito de representar as relações humanas, as relações sociais, as emoções, e que vinham exatamente de seus grupos, né, dos seus processos. E aí a gente partiu para a rua, partiu para mandar eles irem para a rua pesquisar os seres humanos que estavam ali, aquela diversidade cultural que existia no Pelourinho, que é onde a gente começou a ensaiar, e eles iam e traziam material e a gente ia improvisando, e a partir dessas improvisações a gente foi criando tanto um método de construção, de criação de personagem de espetáculo, quanto um processo de escrita dramatúrgica, né, para esse grupo. Sempre a gente trabalhou muito com música, sempre trabalhou muito com dança. Então sempre foi um teatro muito permeado dessa expressão que é muito viva aqui no Brasil e especialmente aqui na Bahia. Então as audições também eram feitas nesse sentido, né? Tinha a dança afro, tinha percussão, tinha
música, enfim, não era só uma coisa de representação teatral. E assim, foi uma viagem foi para todos nós, eu acho, muito instigante. Bem, pessoal, nós estamos aqui na Praça José de Alencar, mais conhecida como o Pelourinho, né? Isso aí que você chama de Pelourinho, né? É, senhora, Pelourinho, a senhora não sabe o que é Pelourinho, não sabe Pelourinho, não? Mas essas casas tudo sujas e tortas desse jeito. Aí a gente foi, montou o primeiro espetáculo, que era essa nossa praia. Uma coisa completamente diferente, porque a gente tinha que ir pra rua pesquisar personagem. Saia pelo Pelourinho, pesquisando personagem. Sair pelo Pelourinho, pra minha mãe, era terrível. Você vai circular no Pelourinho que só tem prostituta, não sei o quê. Mesmo assim eu fui, me joguei. Na época tinha muito cortiço. Então a gente conversava com as pessoas, entrava nas casas e ia fazendo a pesquisa. A gente trazia muita coisa, que depois ia sendo transformada, mas era um batalhão. Você tinha o ator do bando. Ontem e hoje, ele fica com a anteninha aqui ligada, porque você tem que captar tudo. Era muita coisa, muita informação. A gente não nasceu com a ideologia de grupo, mas nasceu com a ideologia de que seria um grupo negro, né, para fazer teatro negro. Mas foi depois, com o resultado desse primeiro espetáculo, Transegum, que a gente se definiu como um grupo com continuidade. Então, logo a gente estreou, a gente já começou a pensar no próximo projeto, que foi o Hamlet Sincrético, que também era um espetáculo, né, com as mesmas características, né, um grupo de teatro negro, e que abrisse espaço não somente para atores na cena, mas para técnicos, não é? Então, assim, toda a equipe é formada por artistas negros. No caso, o Transegum, que tinha um personagem branco, e a gente acabou adotando isso para os outros espetáculos. Então, todos os espetáculos do Caixa Preta sempre tem um ator branco. E a gente brinca que isso é uma forma de a gente dizer que, sim, o nosso país precisa de cota, né? A gente acredita em cota. Voa aqui, minha Luanda, voa aqui, meu Jurema, com a licença de mamãe Oxum e nosso pai Oxalá. Naquele período, a gente foi reunindo uma série de pessoas que já vinham por essa via. Nós estamos... E nós temos pessoas negras em todas as áreas, né? Se tu precisar de figurinistas negros, tu tem. Se tu precisa de técnico, tu tem. Precisa de um fotógrafo, precisa de... Em qualquer área, nós tínhamos pessoas negras. E eu me associei ao Caixa com essa perspectiva de poder juntar essas pessoas, juntar essas diferentes áreas de atuação para dizer, não, nós estamos aí sim, e nós estamos aí. Né? Estamos aí, nós somos, nós vivemos, nós fazemos o teatro, nós atuamos, nós exercitamos. E isso é uma coisa que eu acho que o Caixa vem para dar isso, né? Para a gente buscar isso. É esse trabalho continuado, é esse exercitar. Porque a gente só chega à excelência, seja em que profissão for, com o exercício. Tu não chega à excelência de nada se tu não exercitar. Aqui na Universidade de Brasília, eu estava concluindo a minha graduação em interpretação teatral, então eu passei a minha graduação fazendo vários questionamentos sobre a personagem negra no teatro. Eu concluo a minha graduação com um espetáculo chamado Uma Boneca no Lixo, que foi em 1998, dirigido por Hugo Rodas, e dá-se aí então o surgimento do grupo Cabeça Feita. Eu fazia 12 personagens e esses personagens eles procuravam de alguma forma mostrar, né, como é que as personagens negras elas apareciam na nossa sociedade, né, de forma crítica, utilizando bastante a ironia, onde eu quis abordar essas dificuldades que eu vivi durante a minha graduação. 1974. Um hospital na cidade de São Paulo. Em qualquer lugar da grande São Paulo. Uma enfermeira oriental encontra, dentro da lata do lixo, uma criança negra.
Eu passei a minha graduação, era bacharelado em interpretação teatral, sendo colocada para fazer determinados tipos de personagens. Que personagens? Ou eu fazia a mulata gostosa, fiz várias, ou eu fazia os homens, porque de alguma forma os professores falavam: não, você tem mais tônus para fazer os homens. E quando eu queria fazer a Julieta, por exemplo, de Shakespeare, ninguém me deixava, porque dizia: não, você tem muito tônus para fazer a Julieta de Shakespeare. Acontece que também lá na minha escola ia ter uma peça de teatro. E a professora ela me disse que tinha um papel muito especial pra mim. Cheguei na minha casa e contei pra minha mãe. Ela fez um vestido bem bonito, todo azul, com babadinhos e fitinhas de renda. Só que quando eu cheguei na escola, a professora me disse que eu ia fazer papel de bruxa, que eu podia até pegar na vassoura pra sair voando. E no espetáculo Uma Boneca no Lixo, eu vou justamente incorporar todos esses estereótipos, né? Que a proposta do Cabeça passa por aí. Não vamos desistir dos estereótipos, vamos trazer os estereótipos para a cena e vamos mostrar como eles são e brincar com esses estereótipos, e através desses estereótipos vamos tentar construir outras coisas. Porque eu fui a primeira negra a concluir o curso de artes cênicas aqui na Universidade de Brasília. Outros estudantes negros começaram a se matricular no curso de artes cênicas. E em 99 eu começo a abordar as pessoas no departamento: olha, eu tenho um grupo, que na verdade era eu o grupo, né? Eu tenho um grupo que eu queria saber se você está interessado em participar, nossos ensaios são nesses dias e tudo mais. E a partir daí a gente nunca parou nesses 12 anos, né? Fez uma caminhada política e artística que a gente chama de artivista, né? É uma arte e ao mesmo tempo é uma perspectiva política também de afirmação da nossa identidade. O Teatro Negritude, ele surge em 1993, na época ligado ainda ao Movimento Negro Unificado, mas um teatro ainda bem panfletário, correspondendo a essas questões do Movimento Negro Unificado, MNU. E o grupo foi se transformando de forma que, percebendo a necessidade de ser mais artístico. Não que a gente tenha abandonado os princípios que fundaram o grupo, de trabalhar com negritude, mas de cada vez mais fazer o nosso discurso através da arte. E a gente foi se profissionalizando, investindo no ator, investindo em equipe. A gente, durante muito tempo, utilizou um espaço público que são os centros culturais. Centro Cultural Lagoa do Nado, próximo daqui. Com o tempo, os anos vão passando, você vai acumulando baús e material, e instrumentos e histórias, e isso já não cabia mais num lugar que era público. A gente procura um galpão, mesmo para ensaiar e guardar as nossas coisas. E aí, quando a gente chega, a comunidade começa a perguntar: o que vai ter aqui? E aí a gente respondia: não, aqui é um galpão de um grupo de teatro. Aí já se espalhava a notícia assim: vai ter teatro! E aí a gente acabou assimilando isso e se tornando mesmo um espaço cultural, que hoje a gente chama de Espaço Cultural Cortição, também reconhecido atualmente como ponto de cultura, já pelo Ministério. Complementar também, o espaço físico, né, Cortição, foi criado em 2007. E esse espaço, além de abrigar essas oficinas, a gente recebe outros projetos aqui, né? O projeto do Arte da Saúde, que é ligado à prefeitura, que é recebido aqui, tem oficinas de música. O Marcos também ministra uma oficina de música à noite para a comunidade, toda segunda-feira. A gente recebe também um projeto que é de cinema, Cineclube de Quebrada, que acontece aqui uma vez por mês. Então, assim, é aberto à comunidade, né? Oferecido pipoca também. Então, os meninos já chegam, já sabem que tem filme. Esse eu não quero ver, não. Em 2007, eu fui fazer um curso de direção na Escola Livre de Teatro de Santo André. E, num dado momento do curso, o diretor tem que desenvolver uma pesquisa autoral. Nessa ocasião, eu convidei o Gé Matias e a Thaís
porque eu gostaria de pesquisar a questão da invisibilidade social, tendo como base um texto do Timochenko Webb que se chama Um Longo Caminho que Vai de Zero a N. E aí, a partir desse momento, as questões foram aparecendo, as questões que nos tocavam foram ficando cada vez mais fortes e nos despertou ainda mais questões. Esse primeiro trabalho com essa premissa da invisibilidade social em cima do texto do Timó. E aí a gente conversando, achava interessante continuar a pesquisa e conseguir trazer mais artistas negros interessados, e a gente formou de fato o Coletivo Negro a partir desse momento, tendo como norte principal essa pesquisa de como a racialidade pode ser discutida e dialetizada e questionada e celebrada em cena, e iniciou dessa forma. Nós 5, menos o Rafael, nós somos formados pela Escola Livre de Teatro de Santo André. E o Rafa, ele é formado pela EAD, pela Escola de Arte Dramática da USP. E aí, na realidade, quando a gente se juntou, a gente tinha o objetivo, na realidade, de discutir, naquele momento, quais eram as nossas questões com a negritude, né? Questões muito particulares. A gente queria entender um pouco como era para cada ator, para cada artista, o fato de ser negro. A gente foi atrás também de pesquisar o Teatro Experimental do Negro, né? Que foi uma pesquisa para a gente naquele momento, foi muito importante, porque nós fomos atrás dos textos do Teatro Experimental do Negro, embora tenha muito pouco, né, documentado, a gente não estuda isso em escolas de teatro, né? Mas nós fomos atrás, nós fizemos exercícios em cima de alguns textos da história do Abdias, da história do Teatro Experimental do Negro. Também isso foi um norte na nossa trajetória. Até mesmo a gente passou por uma série de textos da época do Teatro Experimental do Negro, que é o Prólogo para Negros... Drama para negros e prólogos para brancos. Nós nos debruçamos sobre isso e percebemos um anacronismo de alguma coisa ali que já não dizia respeito ao nosso desejo contemporâneo de colocar o negro em cena. Então a gente percebeu que a gente precisava, na verdade, dentro desse trabalho de ponto de vista, construir uma dramaturgia. A gente procurou, na nossa pesquisa, produzir um material que viesse de mãos dadas com a vivência, realmente com a nossa vivência pessoal, que a gente entende que está encaixada com uma vivência coletiva e que, em certos momentos, é muito díspare da década de 40, da década de 50. Os problemas hoje são outros. O negro hoje é outro, né? Essa nova classe média. São todas questões muito novas e que traz um outro imaginário, traz uma outra postura, pede uma outra postura do negro. Todas as políticas de afirmação que estão acontecendo, né, da última década para cá, de uma maneira mais vertical, tudo isso interfere. Então a gente buscou mesmo falar da gente e que esperançando que, falando da gente, conseguisse ecoar de uma forma coletiva. Eu perdi o controle da situação. Se é que um dia eu tive, a corrente humana não se desfez, nem mesmo para o avanço dos tratores. Foi aí que eu só ouvi os espaços. Durante esse processo desse primeiro movimento, a gente se voltou para a África, a gente se refere sim à África, mas na busca de um entendimento de uma África complexa, assim como aqui dentro nós somos complexos. Então a África é diversa. A gente tentou, durante o nosso processo, tirar a África desse lugar utópico e ideal e tentar buscar caminhos de Áfricas possíveis. A gente foi para um quilombo pesquisar e ouvir aquelas histórias para tentar encontrar esse lastro realmente dessas pessoas que têm um elo mais direto com os antepassados que vieram de lá, né, na condição de escravo. Então eu entendo que isso nos ajudou a trazer a África num outro contexto, não necessariamente nesse contexto da celebração, mas na problematização mesmo dessa diáspora, que a gente chegou lá muito com a nossa ideia idílica de um quilombo, do que poderia ser um quilombo, e encontramos pessoas muito diversas e que celebram a negritude de uma forma muito diferente do candomblé, da umbanda. Estão bastante evangelizados, na verdade, mas a consciência racial e a consciência ancestral eles preservam de um modo muito bonito. Salve! Aonde vai?
Quando a gente começou era mais difícil. Agora já existe uma dramaturgia negra, já existem muitas pessoas preocupadas com isso. É um outro momento. E graças ao esforço de muita gente, ao trabalho, à luta constante, cotidiana de muita gente. Mas eu acho que se você constrói o ator, você constrói uma dramaturgia. Aí eles queriam fazer uma peça de verdade, ou seja, um texto previamente escrito por outra pessoa que não eu, ou que não feito por esse processo de construção coletiva ou colaborativa. E aí a gente trouxe Wojciech. Então houve uma apropriação ou uma adaptação do texto para caber na Bahia, mas era tão baiano, a apropriação dos atores, né, quer dizer, dos personagens pelos atores era tão intensa que aquilo se passava numa festa de largo em Salvador, era facilmente reconhecido como isso. O problema mais sério que a gente teve em relação a isso foi uma ideia material, porque tinha 2 atores, na verdade que o projeto era dela, era de Vera Holtz, o projeto inicial, e ela e Guilherme Leme faziam Medea e Jazão na Medea material de Helen Miller. E o bando fazia o povo de Medea, ou seja, o coro. E aí realmente teve um conflito entre 2 atores brancos da mídia e um grupo negro fazendo suporte para esse casal, até que a gente conseguiu entender, quer dizer, os atores do bando, que o coro numa tragédia é o protagonista, de fato, e é quem dialoga, tem tanta importância quanto o protagonista. Então, cada papel criado para ser esse coro e a evolução desse coro era o nosso discurso. E a apropriação de Shakespeare se deu exatamente pela tradução de Bárbara, porque como a tradução de Bárbara Leodora respeita as formas originais, né, de versos ou prosa, ou determinado tipo de verso para determinado tipo de personagem ou situação, a gente trabalhou muito com a rítmica disso. E a rítmica disso é que nos levou aos ritmos do carnaval, já que o sonho de uma noite de verão na Bahia é no carnaval, né, que se dá. O último espetáculo que a gente fez, que foi Bença, que a gente já começa a repensar esse processo de construção do espetáculo a partir do personagem. E a gente está começando a discutir a construção do personagem a partir do discurso, do que a gente queria falar. Porque esses personagens que a gente foi pesquisar no mundo real, a gente trouxe eles em imagem, em vídeo, né, para o espetáculo. Já passaram por esse palco, que hoje não mais existe fisicamente. Muita gente que não pensa nisso, pensa em fazer maldade com os outros, fazer isso, fazer aquilo, pensando que... A gente não precisava representar, porque ele estava presente. Então era construir o diálogo com essas imagens, com esses discursos. E é um processo que foi novo para a gente, mas foi um processo de realmente entender que o teatro extrapola a fábula, né? Não é só através da fábula que se faz um discurso. Como o Cabaré da Raça também é isso, né? Quer dizer, não é uma fábula, é um discurso constante, são vários discursos entrecruzados e entrecortados que constroem um nosso discurso. Edmilson, você é da resistência, Edmilson. Edmilson, deixe-me só acrescentar 2 linhas ao seu discurso. Puxa, acrescente o que você quiser. Olha só, Edmilson, sabe o que é que acontecer no Brasil? O negro discriminar o branco. Porque isso não é discriminação, e sim resposta. Márcio veio com a ideia baseada na revista, né, da Raça. Então, começamos a pesquisar pessoas na rua e começou o trabalho de improviso e foi dando tudo meio que certo, e aí fomos pro palco. 15 negros com lente de contato azul. Isso na época era meio punk, né? Tinha também uma necessidade dos atores. Eles falaram, não, a gente não quer mais fazer gente mulambenta, pobre, não sei o quê. A gente quer estar bonito em cena, né? A gente quer fazer outra coisa. E aí que Márcio veio com essa ideia e estava surgindo na mesma época a revista Raça. Então, desse negro fashion. Todo mundo se transformou, todo mundo ficou mais bonito, mais... É verdade, mais fashion.
sabe? A gente começou a arriscar mais, essa coisa de botar lente azul, que no primeiro momento parecia uma coisa assustadora, pra mim, pelo menos. Depois virou uma coisa, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você pode pintar seu cabelo de vermelho, você pode raspar, você pode fazer o que você quiser, porque pode ficar interessante. O cabaré trouxe isso. O negro fudido voltando pra casa, isso é real. Ô vagabundo, bora cabeça! O que é que você tá fazendo aqui uma hora dessa? Calma aí, meu senhor, eu explico. Eu sou artista, trabalho em uma peça. Eu canto em dança e toco percussão. Eu sou do bando de teatro Odu. Tô aqui parado esperando o pernoitão pra Cajazeira 2001. Sabe, Anansi, por aqui já se passaram muitas pessoas mais fortes e mais jovens que você. E nenhuma conseguiu voltar. Anansi não disse nada. Apenas desceu mais uma vez sua teia, do céu até o chão. O primeiro espetáculo que o grupo monta chama Conversa de Dois. É em cima de um rap, que é o Diário de um Detento, dos Racionais MCs, e um texto do Guimarães Rosa, que é a Conversa de Bois. E essa junção criou esse primeiro espetáculo. Então a gente pegava uma linguagem que a gente gostava muito, que era muito bacana, que é o Guimarães Rosa, mas conseguir, através desse rap, contar essa história para a comunidade de forma que ele sentisse que era um teatro feito para eles. Né? Esse sempre foi uma preocupação. Aí a gente monta A Viagem de um Barquinho, que era um espetáculo infantil, muito colorido, com muita música. Depois a gente volta um pouco para essa pesquisa da cultura afro com um espetáculo chamado Kanjaebe Mufokali. É uma língua inventada, a gente inventou uma língua e construiu o espetáculo em cima dessa língua inventada. Depois a gente constrói A Saga do Caboclo Capiroba, né, um texto de João Baldo Ribeiro. Posteriormente, A Lenda de Anansi, que é um conto africano, um conto Axante. E agora, mais recentemente, a gente está montando esse espetáculo que é o Abiku, que é um mito iorubá, né, crianças nascidas para morrer, mas que a gente linka com histórias nossas, histórias dos atores. A missão de criar o mundo ficou a cargo de Obatalá. A missão de criar os seres humanos ficou a cargo de Obatalá. Tarefa só árdua, meticulosa e só cumprida pela interferência de uma mulher. Nesse processo também nasceu o Griot Histórias e Cantorias, que hoje eu e o Marcos a gente está mais à frente, que também a gente trabalha a linguagem do griot africano, né? Então a gente vai pesquisar como é esse griot africano, como é o modo que ele conta histórias, o que ele leva além das histórias. E aí a gente sempre diz nas nossas apresentações que nós somos aprendizes de griot. Só que a gente vai trabalhar com a nossa linguagem, com a nossa corporeidade, com a nossa musicalidade. É o que dá o diferencial da nossa contação de histórias, né? A gente sempre tem, que a gente fala que é o dado fundamental da história. Eu tinha escutado por várias vezes, assim, coincidência ou não, a música do meu guri, do Chico Buarque. E aí eu cheguei aqui como uma inquietação, falei, o Marcos, eu escutei essa música, tem isso, a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido. A gente ficou com aquela inquietação toda e ele, outro dia, lembrou da música que tem a ver, que é Tiro de Misericórdia, né, e Gênesis, que é do Aldir Blanc com o João Bosco. As músicas se casavam nisso, nesse sentido. Nesse sentido de que eram todas duas crianças que morriam. Né, mas a gente não sabia qual era a idade do menino que morre na música do meu guri. Mas é do Aldir Blanc e do João Bosco, ele fala, 13 anos. O menino morreu aos 13 anos. Então a gente ficou pensando, quem são esses meninos que morrem aos 13 anos? Então a gente começou a pensar em relação à nossa comunidade. Quem são esses meninos que morrem aos 13 anos? A gente começou a ver que esses jovens, essas crianças, são os abicus. Esse termo abicu, ele é um mito iorubá. Reza que algumas crianças já nascem com esse destino. Elas vêm para modificar alguma coisa, elas vêm e propõem mudanças àquele meio, àquela comunidade, àquela família e vão embora. Então, quando o Clécio traz essas músicas, traz essa proposta, eu pensei que colava muito com o discurso que a gente já estava pensando em fazer dentro de falar um pouco dessa realidade, dessa sociedade que tem matado precocemente crianças. Aí eu trouxe para esse processo esse mito,
né, que eu já conhecia dessas crianças, mas numa ideia de contrapô-lo, se não opô-lo, contrapô-lo pelo menos. Da gente tentar mostrar para a sociedade que o que está acontecendo aqui não são crianças com destino, ou que eles nasceram para isso mesmo, é que alguma coisa precisa ser feita. Tive que, se todo mundo se responsabilizar um pouco, a gente pode mudar isso, se não terminar, pelo menos diminuir um pouco. Em relação a essa questão da PICU, a gente quer problematizar e a gente convida o público, né, a pensar, a refletir sobre essa questão. Né? A gente não quer só dizer o que é esse mito iorubá, dizer estamos falando de um mito africano. Estamos falando de uma realidade que é uma realidade nossa, é uma realidade vivida desses 3 atores, né? Uma realidade do que a gente vive nessa comunidade, uma realidade do que a gente vive com as crianças que nós trabalhamos. Então a gente convida o público a questionar junto com a gente, a problematizar. Quem que são esses abicus? É causalidade do destino? Veja bem, se a pessoa está aqui e a água vem até ela, onda é uma coisa. Agora, se a pessoa adentra a água e vem afogar-se a si mesmo, você matou? Você matou? Sim. Suicídio? Mas foi legítima defesa? Legítima defesa nada. Essa era louca de chupar parafuso. O quê? Aquela menina linda, meiga, boa filha, boa irmã. O pai dela, sim, um fanático religioso. Fanático religioso. Homem de bem, respeitador, até bonito ele é. Eu acho que foi muito importante pra gente, pro Caixa Preta, começar com o espetáculo do CUT. Eu acho que ele estabeleceu nortes pra gente, né, se entender como artistas negros. No próprio texto do Transegum já trazia essa questão, né? Era a história de um grupo de teatro negro que tinha falecido um dos atores e eles precisavam substituir. Então tinham que substituir e surgiu como proposta trazer um ator branco. Quer dizer, isso desencadeia toda uma discussão que para nós também aquilo foi muito fundamental naquele momento. Mas também a gente entendia que uma dramaturgia chamada dramaturgia universal, ela só é universal se ela pode ser feita por todos, inclusive nós, porque nós também somos universais. Então, por que a Glau não pode fazer a Ofélia? Não é? Por que a Vera não pode fazer a Rainha Gertrudes? Né? Então, a gente também enveredou nesse processo de trabalhar com clássicos. Ai, como é lindo quando você faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Logo após o Antígona BR, a gente montou um espetáculo de um autor africano. Então a gente teve esse trânsito de fazer uma peça de autor afro-brasileiro, ou seja, em que as questões do ser negro, não ser negro estavam presentes, uma peça onde isso era a nossa grande ausência, ou seja, nas peças do chamado Teatro Universal, e uma peça como O Osso de Morlan, que é de um autor senegalês, Birago Diop, que a questão da afro-brasilidade não tá presente, tá? O da africanidade. Como vai? Como vai, Ofélia? Vem. Vai, ó. Ai! Tira essa máscara. Tira isso. Dois espetáculos, né, no Hamlet e na Antígona, falando mais do que eu fazia, que era Ofélia, e na Antígona BR, Antígona, né, uma das Antígonas. Então, essa pesquisa durante o processo assim, de se construir o espetáculo era muito profunda e dava um norte muito grande assim a gente pegar o que aquele personagem está dizendo, o que ele tem a dizer com essa figura mítica, né? Casava perfeitamente, né, aquela figura com o personagem no qual a gente estava encenando. Então era muito rico isso, né? A gente conseguia nos ensaios
Com essas informações, com essa pesquisa e né, o trabalho de corpo, enfim, trazer elementos muito interessantes para a cena, no que se ia falar, nos gestos que a gente fazia. Então foi um trabalho muito rico por isso. Sopra em mim, vento do espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Os textos universais, eles tanto podem ser feitos por nós, pessoas negras, como por qualquer ator não negro. Os textos, a dramaturgia negra, também pode ser feito por qualquer ator. No entanto, as pessoas não têm nem sequer o interesse de pesquisar essa dramaturgia que existe, que nós temos aí pessoas escrevendo. Mas se não formos nós, pessoas negras, a buscarmos esse texto, a discutirmos esse texto e apresentarmos para o público esse texto, outros grupos também não o farão. Então, não tenho nada contra os clássicos, acho bacana, gosto, acho legal, foi legal fazer Gertrude 10, mas é muito legal também trabalhar num texto do CUT. É muito legal a gente saber que existe um Ângelo Flávio, é muito legal eu saber que existe um Marcos Rosa, que estão fazendo um trabalho muito bacana. Né? Então eu acho que essa também é uma função hoje dos grupos negros, dos grupos formados por pessoas negras, da gente descobrir o que é que as outras pessoas estão fazendo, o que é que as outras pessoas estão escrevendo. Em relação à construção ideológica, primeiro nós fomos, ainda falando dessa fase inicial, né, fazer os estudos básicos sobre os grupos que já existiam com essa proposta de teatro negro. Muito rapidamente eu percebo que a estética que eu queria constituir no grupo era uma estética dentro de uma perspectiva de uma negritude brasileira. Então, a negritude do grupo Cabeça Feita, ela está inserida nessa perspectiva. Não é uma negritude africana, nós dialogamos com essa ancestralidade, mas nós entendemos que a experiência de ser negro no Brasil é única e particular. Então, esse ponto de vista nós temos que ter em consideração e, para isso, nós temos que ter uma própria dramaturgia. Muito se escreve sobre o negro, mas o que o negro tem a dizer a partir do seu próprio ponto de vista? Então, aquela mulher que entra como uma empregada, para a gente não é o problema o papel da empregada. O que a gente quer saber é qual é o ponto de vista da empregada. Não importa se é rainha ou se é empregada. A questão é o ponto de vista. Se essa empregada tem uma tridimensionalidade, se ela é uma personagem humana, se ela tem todos os lados, então ela interessa pra gente no nosso repertório. A raiz é agressiva, escova progressiva. Se a raiz é agressiva, escova progressiva. Se a raiz é agressiva, escova progressiva. Se a raiz é agressiva, escova progressiva. Através de um trabalho que a gente fez em comunidades de periferia, nós vimos que faltavam muitos referenciais positivos para os jovens. Então isso inspirou a criação de um espetáculo chamado Doutora Cida, que é uma peça sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, onde a gente coloca uma médica negra como sendo o protagonista do espetáculo, depois Petardo, que é uma história de amor que a gente monta, porque a gente percebe que faltam histórias de amor com personagens negros, porque se fala muito do cotidiano da violência e tudo mais, mas e as histórias de amor que pessoas negras poderiam ter, né? Como é que essas histórias seriam contadas? Então, que a gente queria levar isso para a cena. E é esse o espetáculo que aqui no Brasil chamou Amor Infinitamente Provisório e que em Angola foi com o nome de Petardo, quando a gente fez a temporada lá. E dali a gente vem caminhando com outros espetáculos também. Comédia do Absurdo,
que é uma peça que a gente faz muito crítica em relação a escrutinar mesmo, assim, colocar de uma maneira bem crítica o mito da democracia racial, né? Toda a questão dos absurdos que a gente tem no nosso país em relação ao racismo. Comédia do Absurdo, ela não é uma peça única. Tem um nome, Comédia do Absurdo, porém, determinado local que ela vai ser apresentado que ela, no caso, é uma formação de sketches. Então, é uma sketch. Se ela for para outro local, são novas sketches criadas de acordo com aquele local. Então, se for apresentar, por exemplo, num Congresso Nacional, são sketches um pouco relacionadas com a coisa do poder, da coisa do ar político, né, do país. Nós não estamos aqui para querer massificar ou estereotipar a questão negra. Nós estamos aqui para formar opiniões. Nós não estamos aqui exclusivamente negros. Nós pesquisamos, nós avaliamos as pesquisas, colocamos em cena, colocamos em prática, como se fosse uma simbiose. O grupo Cabeça Feita é um grupo, sim, de atores e pessoas negras. Porém, ela se difunde, ela consegue ter a junção harmônica, digamos assim, com outros grupos. Aqui em Brasília, por exemplo, porque o grupo, por exemplo, já foi a Belo Horizonte a fazer o Grupo Galpão. São atores e uma filosofia de grupo negro, porém, a harmonia são de todos, negros, brancos, índios. O próprio campo de pesquisa não é ligado somente a negro, tem Shakespeare, como a Cristiane falou. A gente quer uma sociedade melhor. Nós estamos fazendo um teatro para todos, né? O que nós queremos é um bom produto artístico. Esse é o nosso objetivo enquanto grupo de teatro. Aqui na cidade nós estamos inseridos na cooperativa de teatro, né? Eu participo de todos os movimentos teatrais da minha cidade. Quero participar e dialogar com os artistas do meu país, do mundo, né? Não estamos inseridos num gueto. Não queremos fazer parte, né, de nenhuma forma de exclusão. Nós somos brasileiros que temos uma ancestralidade negra, mas essa ancestralidade negra, ela não diz respeito somente aos negros, ela diz respeito a todos os brasileiros. Então, quando a gente coloca essa denominação afro-brasileiro, parece que só o negro que tem que resgatar a sua africanidade. Eu acho que não. A negritude é um patrimônio nacional. A negritude faz parte da história de todo brasileiro. Eu sou uma menina negra que foi adotada por uma mãe branca, uma criança negra que foi abandonada recém-nascida. E tive o privilégio de ter uma mãe branca que cuidou de mim e que me amou, sabe? Então eu acho que isso é uma grande resposta em relação a como nós brasileiros somos. Menino, presta atenção! A gente discutia muito sobre os processos de cena. Eu me lembro que eu falei uma vez uma experiência que eu tinha, que eu não me lembrava de ter sentido muito preconceito quando eu era pequeno e tal. Mas é porque eu não tinha consciência. É só por isso. Mas eu me lembro de um dia ter chegado em casa, ter me olhado no espelho e ter falado: nossa, eu sou preto. Não é? O que é maior do que... Eu não me enxergava, eu não me via em lugar nenhum, né? Eu não tinha identidade. E naquela confusão, meus filhos que dormiam sozinhos abasteceram com sua própria carne as chamas que os consumiam. No movimento número 1, Silêncio de Depois, você vê uma personagem negra, que a Aisha Nascimento faz, que os filhos, que a prole seja branca, porque essa personagem não quer que os filhos passem pela mesma coisa, pelos mesmos sofrimentos que ela passou. É dialética, entende? Porque tem outras questões que perpassam. E aí, qual é a crítica que eu posso fazer dessa personagem? Olha a vida dessa mulher, olha o que ela não se reconheceu, olha como ela acha que ela pode mudar a vida dela. É pelo embranquecimento, onde ela se reconheceu. Né? Então, são vários tipos de personagens apresentando o negro e trazendo para a cena, para a tona, outras maneiras da gente se enxergar. Eu achei que fosse conseguir dizer não. Daí, as linhas da minha existência
conforme o processo foi crescendo sobre que África que eu venho, principalmente depois que nós fomos pro Quilombo, né, tudo começou a se direcionar, né, de como fazer, porque lá no Quilombo foi muito forte a questão de que o Quilombo eles sofrem uma ameaça de uma represa ser construída e acabar com o Quilombo. E tinha uma questão muito forte lá no Tendal da Lapa, que era o trem passando. E aí o Gé trouxe essa questão, falou assim, nós temos que trabalhar com essa questão do trem. E aí acabou casando essa questão do Quilombo, né, dessa ameaça que eles sofriam, né, de não saber até quando eles poderiam ficar ali, e o trem que estava ali, né, junto com a gente todo dia. Você era obrigado a parar de falar. Muitas vezes, no meio da improvisação, você é obrigado a dar um tempo na sua improvisação, né, de narrativa, né, ou de algum outro tipo de cena, para que o trem pudesse passar. E aí, quando tudo começou a ficar mais certo do que nós queríamos, o Gé começou a escrever, né, o texto, e também começou a fazer um treinamento mais específico. Ele trouxe um treinamento mais voltado para o bioenergético, para a gente conseguir ter tônus, né, ter força, né, força física, né, resistência. E aí esse trabalho foi nos ajudando a aumentar o nosso repertório. E a partir disso que nós fomos descobrindo, os personagens foram chegando, né, o texto chegou, e nós fomos fazendo experimentação em cima disso. Aqui é onde celebramos o passado e os nossos mortos ausentes, para que com eles nos vá também a nossa memória e a nossa esperança. A gente presentifica o passado para tentar encontrar entendimento e esperança no presente. E aí tem toda uma camada de leitura metafórica que a gente tenta traduzir dessa maneira, né? Essa desapropriação que é daquela comunidade, mas é também uma desapropriação do negro como um todo em relação a essa diáspora, essa desterritorialização que a gente sente, tanto social, quanto financeira, quanto educacional, quanto de imaginário. Como essa modernidade, ela acabou que passando por cima de algumas vidas de uma maneira muito cruel e acabou desterritorializando no nível do simbólico e no nível do social muitas famílias que majoritariamente são negras. Então, os 4 personagens, eles começam a refletir através de narrativa do seu ponto de vista pessoal, que depois engloba todo o ponto de vista da comunidade. Então, a história é pessoal, mas a tragédia é coletiva. Sabe, Anansi, você não é jovem, nem tão pouco forte, mas provou que a sabedoria que só o tempo traz lhe foi muito útil. Agora, o baú é seu. Anansi não disse nada. O Brasil adora estatísticas, né? E aí, quando a gente coloca essas estatísticas, a gente tem que lembrar assim, quanto tempo de história a gente tem de país? Nós somos um país novo, né? Quanto tempo de história a gente tem da abolição? E aí, depois desse processo ainda da abolição, que a abolição que a gente conhece, que a gente tem datada, é a assinatura de um documento, né? E o processo de construção dessa liberdade, quanto tempo isso tem? Linda senhora, eu a desejaria. Não, assim, eu a requereria. Imploraria que não se amedrontasse, que não tremesse, pois dou minha vida para garantir a sua. Eu acho que o bando, ele tem o poder de mexer com você, não só do seu lado de ator, a parte profissional, mas de ideologia mesmo, sabe? Com o meu passar do tempo dentro do bando, eu me formei como mulher negra, porque até então, para mim, estava tudo muito tranquilo, não tinha discriminação, era fazer teatro, estava tudo ótimo. Eu fui me formando como mulher negra e atriz negra. Aí, em 96, eu não entrei por conta de ser negro, por conta de religião, por conta de ser uma pessoa politicamente correta. Entrei só porque eu jogava capoeira. Aí fui convidado. E é aí onde eu vejo a importância do bando. Porque depois eu fui aprendendo a ser um cara político, eu fui aprendendo a ser negão, que eu achava lindo ser moreno. Lindo, quando me chamavam de moreno, eu achava incrível. Aí depois eu comecei a ver que não era interessante isso, é sério. Comecei a ver o mundo de outra forma. O impacto que o grupo trouxe para a minha visão,
a respeito da questão negra é muito ampla, né? Apesar de eu, durante minha adolescência, alguns anos atrás, ter começado a me envolver mais com a temática do negro, mas quando eu entrei na universidade, em 2006, eu comecei a participar do Centro de Convivência Negra e comecei a ter um contato mais profundo com a questão do negro, das ações afirmativas e as cotas, principalmente, e a questão da arte negra como um todo, não só a música que eu estava envolvido. E uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente a questão do Abdias do Nascimento, que eu não conhecia, né? E comecei a ter esse contato e tal, mas ao entrar pro Cabeça Feita, foi que o horizonte se abriu, né? E tem se aberto, porque são inúmeras possibilidades, não só na música, mas no teatro, na própria arte plástica, né? Na arte visual, no desenho, na literatura. E quando o Cabeça entrou, né, no meu caminho e eu entrei no grupo, eu pude ver assim como é importante, né, essa expansão do horizonte do artista negro. Algodão, 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 algodão. Será que meu cabelo é bom? Ou será que meu cabelo é ruim? Será que meu cabelo é bom? Ou será que meu cabelo é ruim? Quero viver